Eu acho que tá, ok. É que eu não tô com retorno. Acho que agora voltou. Não sei se está dando microfonia aí. O microfone do computador está ligado. Deixa eu desligar. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu vou entrar por outro canal. Peraí. Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. A gente teve uma falha técnica aqui. Na verdade, o canal que eu estava dando microfone, eu troquei e agora eu estou falando com vocês pelo celular, tá? Qualquer dificuldade, eu peço para vocês, por gentileza, me auxiliarem aí no chat. Então, continuamos mais uma transmissão referente ao apoio técnico que a gente dá para vocês aí da atribuição. Eu vou olhar aqui um pouco para cima, porque eu estou usando o computador e aqui eu estou falando com vocês no celular, tá certo? Então, ficaremos aqui com vocês até às 16 horas, fazendo aí essa troca de informações. Vocês mandam para nós as dúvidas via chat, né? Nós estamos no canal Trio Gestor do Centro de Mídias e eu vou verificando as respostas com a equipe, aquilo que eu não tiver de prontidão, eu vou verificando com a equipe para responder para vocês, tá certo? Seguindo aí o cronograma de atribuição, conforme a portaria 15, o que a gente está fazendo hoje, dentro do cronograma? Hoje é dia 16, o dia 16 de dezembro está destinado o dia inteiro para lançamento da atribuição de classes e aulas dos docentes que optaram pelo artigo 22. O artigo 22 é a opção que o docente tem, titular de cargo, de atuar em outra diretoria. Então, ele faz essa opção no momento da inscrição. Fazendo a opção no momento da inscrição, ele tem um período especial para fazer essa atribuição, que foi o dia 15, ou seja, ontem, no período da tarde, a fase e a diretoria de ensino, né? Mas direto na unidade de destino,
foi feito a atribuição manual para o artigo 22 e hoje, durante o dia, a equipe está fazendo o lançamento dessas turmas, tá? Referente à atualização no sistema, o saldo atualiza de 30 em 30 minutos. Então, quando acessa o sistema, fazendo a associação do professor à classe, lá no menu Recursos Humanos, é esse menu que vocês acessam para fazer a associação. Recursos Humanos, artigo 22, atribuição de aulas, tá? É esse menu que vocês vão acessar. Eu não sei se vocês já estão com o chat ativo aí para vocês, se vocês quiserem já escrever, deixa eu voltar aqui para o início da live para verificar se entrou algum questionamento. Nós temos percebido, e isso é bom, né, que vocês estão mandando menos dúvida, então isso quer dizer que vocês estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo atuar com as demandas de atribuição, de modo geral, e isso é bom, é um feedback importante, é isso que a gente precisava, né? Vocês que estão há mais tempo aí, sabem que em alguns momentos a equipe gestora tentou implantar aí sistema de atribuição em todas as etapas. E agora a gente começou a trabalhar dia 4 de dezembro com a atribuição etapas. Quando vocês reportam para nós que o sistema, de repente, não está se comportando como deveria, imediatamente a gente passa para a equipe técnica fazer testes, análises e verificações. Então, é extremamente importante o feedback de vocês e é o que tem ajudado para a gente chegar no que a gente tem hoje. Então, fomos nós, né, vocês e a gente aqui, que construímos esse sistema. Durante o ano de 2021, a gente vai pegar tudo isso que a gente está fazendo agora de atribuição, a gente vai pegar por amostragem, não dá para fazer isso com as 91, mas por amostragem a gente vai pegar algumas escolas e algumas diretorias, iremos fazer diversos testes no decorrer aí do primeiro semestre, para quê? Para que em 2022, a atribuição inicial de 2022 seja 100% via online, tá? Vai ser toda via sistema. Agora, nós decidimos trabalhar com parte da atribuição manual e parte da atribuição via sistema, com lançamento via sistema, justamente para não travar, para a gente não ter essa incorrência de travar e não conseguir terminar a atribuição. Então, foi isso que ajudou. Fazer parte manual e fazer parte via sistema. Agora, durante o ano de 2021, a gente vai continuar trabalhando com o sistema que nós trabalhamos durante o ano de 2020, com a atribuição online, a manifestação de interesse, a gente vai continuar trabalhando com isso, tá? Então, nós faremos essa atribuição para que a gente consiga acompanhar com vocês, tá certo? Eu não sei se alguém está na técnica aqui, tá ok a transmissão. Eu inverti aqui porque estava a atualização está demorando, né, da internet. Melhorou, pessoal? Tem um monte de cabo, computador, tem um monte de coisa aqui. Então, assim, pessoal, vou tentar seguir aqui com vocês dessa forma, tá? Se tiver qualquer dificuldade, a gente vai tentando ajustar, tá? Aqui no chat, deixa eu ver o que entrou de dúvida aqui. Boa tarde, professor categoria F, afastado na PEI, apresentou declaração de que irá continuar na PEI. Então, não atribua aulas regulares para ele amanhã, correto? Se o professor sabe que ele não vai trabalhar
com aulas regulares no ano, o afastamento, a designação para PEI não tem aulas atribuídas, tá? Aí a gente sempre pede para fazer isso por escrito. Assim, quem vai designá-lo, ou onde ele for designá-lo, precisa ter certeza de que isso vai de fato acontecer, porque ele precisa participar da atribuição inicial, uma vez que não tenha nada vinculado ao funcional dele. Então, legalmente, nós, enquanto Estados, temos que ofertar aulas para todos os docentes inscritos para o processo de atribuição de aulas, salvo, conforme está lá no artigo 4º da resolução SE 72, os docentes, no artigo 4º da resolução, não participam da atribuição. Então, o que a gente tem como base? O que está lançado no funcional do docente. Se no funcional dele não está lançada essa designação, a gente vai precisar que o dirigente faça essa validação aí desse futuro afastamento com ciência, né? Porque a gente precisa disso documentado. Futuramente, caso alguém questione, por que o Estado não ofertou aula para esse professor? A gente tem isso como documento. Não foi ofertado aula para o professor porque ele acordou ou ele vai ser designado, foi confirmada a designação dele, vai surtir efeito para 2021. Aí a rotina é o que vocês já fazem de acompanhamento, tá? A gente só pede para fazer isso por escrito, aí tudo bem, ele não participa da atribuição, porque ele vai ser designado para o programa de ensino integral. Mas a gente precisa disso documentado, seja a próprio punho, seja via alguma declaração, porque no sistema funcional vocês não vão lançar nada agora, certo? Vocês vão lançar só no mês de janeiro, porque agora não pode mexer com nada funcional, nada no PAEF que a gente fala, né? A professora Lilian escreve aqui, pode atribuir aulas de janeiro para professor eventual? Em janeiro não tem aulas, tem recuperação intensiva. Na recuperação intensiva, todas as categorias podem participar, tanto o O quanto o V. O V, atribuindo aulas, ele fica com a mesma característica do categoria O. Então, ele pode atuar, tá? Só que não vai ter aulas eventuais em janeiro. A gente vai trabalhar com o programa de recuperação intensiva. Seguindo aqui, alguém respondeu aí a dúvida da professora referente a PEI. O cargo dela deverá estar na unidade de ensino PEI e não participa da atribuição. Se ela já está designada para PEI, não vai constar ainda no funcional, mas ela pode não participar da atribuição uma vez que ela esteja destinada para atuação no programa de ensino integral. Tá? A gente só pede para documentar isso, porque se nós procurarmos essa justificativa amanhã ou depois, a gente precisa ter isso descrito em algum lugar. Ana Lúcia pergunta, se o professor teve aulas atribuídas pelo artigo 22 ontem, ele poderá futuramente desistir dessas aulas e retornar para a sua unidade, onde é efetivo? Agora, ele não pode mais desistir do artigo 22. O que ele pode fazer? Não comparecer no dia do exercício, porque aí não configura o artigo 22. Mas no meio do processo ele não vai poder fazer isso. Isso está descrito lá no artigo 25 da Resolução 72. Ele optou pelo artigo 22 na inscrição, participou na origem, vai participar no destino, e de repente já escolheu as turmas, já está na carga horária dele, está tudo atribuído. Se no dia do início das aulas ele não comparecer, entende-se que ele não configurou o exercício, então não configurou o artigo 22. A questão de desistência é durante o ano, pessoal. O Silvio está aqui me reforçando essa informação. A desistência é durante o ano, tá? Então, assim, agora, a prerrogativa que foi aberta aí alguns dias atrás para desistência foi a tempo de. Então, a tempo de participar da atribuição inicial e da carga suplementar na diretoria, foi aberta a exceção para a desistência do artigo 22, né? Para que o docente pudesse participar da constituição, composição e a carga suplementar. Ele fez isso por escrito. Só que, no momento que nós estamos, a gente já avançou nas fases. Agora não é o momento de desistir. A desistência foi lá atrás. Né? A gente teve a atribuição ontem à tarde e hoje é o dia da associação. Então, hoje não cabe mais desistência. Aí tem que ser feita a atribuição do artigo 22 e durante o ano ele pode desistir.
Desistindo, ele volta para a origem e continua com as aulas dele normalmente, tá? E aí ele não continua participando do artigo 22. A gente precisa observar isso. O professor já não pode desistir do artigo 22 de modo geral. Foi aberta essa exceção na prerrogativa da diretoria analisar se é viável ou não, devido ao momento. Isso foi informado lá na semana do dia 4, 7, 8 de dezembro, para dar tempo de participar da carga suplementar na diretoria. Agora, nesse momento, o sistema trabalha assim, pessoal, ele trabalha com etapas, né? Então, as etapas são configuradas com data e hora. Então, se nós estamos, por exemplo, hoje a gente está fazendo a atribuição de quem fez o artigo 22. A gente já fez a Constituição, composição, carga suplementar da fase unidade, a gente já fez a fase diretoria, a gente já fez a atribuição manual do artigo 22. Se o professor desistir agora do artigo 22, a gente vai voltar lá para trás, para a etapa, para fazer a Constituição dele, sendo que as aulas já aconteceram, o saldo já passou num outro momento, a gente pede para observar, né? Não tem viabilidade técnica, né? Não é que não pode. O procedimento foi aberto exceção a tempo dele, né? Agora nós avançamos, aí a gente pede para continuar da forma que fez a opção na inscrição, e aí, caso ele desista durante o ano, ele vai fazer esse procedimento dentro da resolução sem nenhum problema, tá? Esse é o procedimento. Deixa eu verificar aqui. Boa tarde, tive uma professora que se afastou pelo artigo 22 e tem uma efetiva que se interessa por algumas aulas da carga suplementar. Em que momento posso atribuir? Ora, a professora está afastada pelo artigo 22, então na origem dela ela atribuiu e agora ela vai atribuir no destino, não é isso? Essa efetiva que de repente quer pegar as aulas dela da origem, ela só vai conseguir pegar quando configurar as aulas dela lá no destino. Enquanto não configurar, essas aulas não vão ficar disponíveis em substituição, né? Porque para ela visualizar isso no saldo, ela tem que atribuir no destino para o sistema automaticamente configurar isso para aula em substituição. Acredito que, se eu falar demais, Silvio, você me corrige, que ele está aqui do meu lado. Durante o ano, essas aulas entram em substituição, no rescaldo ela já consegue fazer essa atribuição, porque a associação no sistema é direto, né? Assim, a gente está verificando aqui, porque o comportamento do sistema tem uma configuração, tá? A gente só vai verificar se a gente consegue fazer tudo isso já no rescaldo. Quando o professor, optante pelo artigo 22, faz a associação da turma lá no destino, a gente já entende que ele vai atuar com o artigo 22, porque ele fez a opção. Se no dia do exercício, ou seja, lá no primeiro dia do ano letivo, ele não compareceu, aí ele vai voltar para a origem. Voltando para a origem, quem pegou as aulas dele em substituição vai perder, né? É só essa dinâmica que a gente precisa confirmar. Via de regra, lá no rescaldo, como já passou a fase de atribuição do artigo 22, já passou a fase de atribuição no destino, no rescaldo, o saldo dessa professora já deve estar na substituição. Durante o ano, se ela não configurar o exercício, as aulas vão voltar para a professora inicial, a professora original, né? Deixa eu verificar aqui. Ok, as aulas do F vão para... Deixa eu verificar, tá, o Silvio está me passando aqui o artigo da resolução, que fala exatamente desse assunto, eu vou passar para vocês, segundo, né? Artigo 18, parágrafo 2º, as classes e aulas que surgirem em substituição em decorrência da atribuição, estou falando da resolução 72, tá? As classes e aulas que surgirem em substituição em decorrência de atribuição nos termos do artigo 22 poderão ser oferecidas para a composição de carga horária dos docentes não efetivos, tá? Então, para o F, no momento que o F for fazer a atribuição, que vai ser amanhã, dia 17, essas aulas têm que estar disponíveis. Por quê? Então, essa configuração, obrigada, Silvio.
é essa configuração. Hoje você está fazendo o quê? A associação do artigo 22. Então, quando você associa lá no sistema escolar digital, quando você atua na associação do professor à classe, entende que aquelas aulas que ele pegou lá na origem vão ficar em substituição. Então, esse saldo em substituição já vai entrar na atualização para atribuição do F dia 17, que é amanhã. Então, amanhã, dia 17, no saldo, essas aulas constarão, a professora vai conseguir escolher essa turma, no caso, né? Porque não é manifestação via sistema, é manual. Então, ela vai escolher essa turma. Durante o ano, se não houver configuração de exercício, aí ela vai perder essas aulas, mas isso é notório, todos sabem desse procedimento. A Beth também me respondeu aqui, obrigada, Beth. Deixa eu ver se entrou mais alguma dúvida. No chat parece que não, o meu chat está meio oscilando aqui. Deixa eu ver no grupo de suporte. É natural as dúvidas diminuírem porque vocês estão acompanhando os processos e as rotinas se repetem, né? Para o F, a dinâmica vai ser similar à dinâmica do titular de cargo. Ele vai fazer a atribuição na unidade escolar manual, vai fazer a atribuição no dia 17, atribuição manual na unidade escolar do F, e dos declarados estáveis e seletistas. No dia 18 e 21, a unidade escolar vai associar essas turmas no sistema para que o saldo fique atualizado. No dia 22, à tarde, a gente vai ter um momento de manifestação de interesse, se nós fizermos como titular, tá? 22 de dezembro à tarde, a partir das 13 horas, o professor vai acessar a Secretaria Escolar Digital, ou pelo celular, ou pelo computador, com a senha e o login dele. Ele vai visualizar dentro do menu atribuição inicial, manifestação de interesse, e vai visualizar todas as turmas que estão disponíveis, tá? Conforme a formação dele e conforme a disponibilidade de turmas daquela escola. Quando o professor acessa o sistema de manifestação de interesse, o sistema pergunta para ele qual é a carga horária máxima que ele vai atribuir e pergunta se ele quer participar de atribuição em mais de uma unidade, em mais de uma escola. Se ele disser sim, o sistema vai permitir ele visualizar todas as escolas da diretoria dele para ele manifestar interesse em outras turmas. Se ele disser que não, o sistema só vai abrir a unidade escolar dele para participar da atribuição. Geralmente, os docentes participam em várias unidades. O sistema já está configurado para essa leitura. Ele verifica a ordem de classificação, tá? Verifica bem a animação. Então, numa mesma turma, diversos professores podem manifestar interesse. E a manifestação não tem limite, né? Não tem quantidade limite para escolher, porque a manifestação é livre, não é garantia de atribuição. Manifestar interesse não é garantia de atribuição. Então, manifestando interesse, ele vai escolher uma determinada turma. Dentro daquela turma, como tem outros professores que também manifestam interesse naquela mesma turma, pode ser que ele não seja o primeiro da lista. Pode ser que ele seja o terceiro, o quarto ou o quinto. Por isso que a gente há a opção de prioridade de verificação. O que é isso? Unidade A. Mas eu manifesto interesse na unidade B, C e D. A classificação em cada unidade está sujeita à quantidade de pessoas que manifestaram interesse na mesma turma que eu. Então, se naquela escola B, de repente, ninguém manifestou interesse naquela turma, eu sou a primeira da lista, provavelmente ela vai ser atribuída para mim, a menos que eu desista dessa atribuição. Porém, se naquela unidade 10 professores manifestaram interesse naquela turma e tem alguém melhor do que eu classificado em questão de pontuação, eu não vou conseguir atribuir. Por isso que a gente permite que o professor manifeste interesse em diversas turmas, porque não é garantia
qual ele vai conseguir, né? Vai depender do volume de pessoas que escolherem aquela mesma turma. Por isso que a gente abre a opção para que o professor faça a escolha em diversas turmas. Vocês estão falando para nós aqui no chat que o set está fora do ar, é isso? Deixa eu avisar a equipe técnica. Até pouco tempo atrás estava funcionando, provavelmente tem alguma aplicação sendo atualizada, por isso que ele fica temporariamente fora do ar, tá? Eu mandei uma mensagem aqui para a equipe para verificar se é momentâneo ou se vai durar um pouco mais. Se for qualquer informação aí diferente, eu retorno para vocês. Deixa eu verificar aqui. O sinal pode ser que oscile um pouco, porque a sala que eu estou é um pouco no final do corredor, então, às vezes, o sinal fica oscilando. Boa tarde. Tem uma professora categoria F que, na minha escola, só tem 6 aulas para ela. Ela pode optar por não pegar essas 6 aulas e pegar tudo em outra escola? Assim, todo professor, qual que é a otimização que a gente sempre pede? Tentar manter o professor na mesma unidade para a facilidade de deslocamento dele. Quanto menos unidade ele se deslocar, melhor. O F não tem disciplina de provimento, porém ele tem disciplina de formação. Se tem aulas da disciplina de formação dele, a gente pede para ofertar e, se ainda ele quiser pegar aula, a gente pede para. Se não tem aulas da disciplina dele, ele não é obrigado a pegar tudo do Inova, se ele não quiser, tá? A gente oferta, e se ele não quiser, ele não é obrigado. Então, imagine que não tem aula da disciplina dele, não é de provimento, mas da disciplina dele de formação, e de repente ele não quer pegar aulas do Inova. Aí sim, aí ele participa em nível de diretoria nas demais fases para obter acesso às outras aulas e às outras atribuições, tá? Mas se tem na unidade dele de classificação as disciplinas que ele ministra, a gente pede para otimizar isso e tentar atribuir parte ou tudo, aí vocês verificam aí, conforme o contingente de aulas, né? O que a gente sempre precisa analisar é essa otimização, não deixar aulas, de repente, para titular da disciplina dele ou para F da formação dele na unidade, porque se nós fizermos esse procedimento, a gente vai deixar o saldo de aulas da unidade cada vez maior. Então, a gente pede para otimizar, tá? Obrigatoriedade de pegar tudo do Inova, nenhum professor tem. Obrigatoriedade de pegar não específica, nenhum docente tem. Porém, o titular, assim como ele tem as disciplinas de cargo para atribuir, ou categoria F tem a disciplina de formação, tá? Pode sim participar na fase de diretoria, se não der para atribuir com a disciplina dele na unidade, tá? Só uma questão de otimização, tentar manter o professor no número menor de unidade para não haver questões de deslocamento, tá certo? Tem alguns questionamentos paralelos referente à PEI, referente à recuperação intensiva, referente à questão do suporte pedagógico, tá? A gente vai ter momentos distintos para cada um desses assuntos. Inclusive, amanhã, através do Centro de Mídias, a gente não vai ter live sobre esse assunto que a gente está falando, que é a atribuição inicial. A gente está destinando o espaço para a equipe falar sobre suporte pedagógico. Então, amanhã vocês vão ter live sobre suporte pedagógico, não vai ter live sobre atribuição. Não, a gente não vai ter esse momento aqui falando de atribuição, tá? Mas os canais de comunicação, a gente vai continuar, tá? Concentrem aí as dúvidas no ponto focal que está no nosso grupo de WhatsApp. Concentrem também as dúvidas de sistema no e-mail sistemas.atribuição e os nossos e-mails, a nossa equipe lá nos órgãos centrais estão de plantão para fazer esse acompanhamento com vocês. Hoje é dia 16, vocês estão fazendo o lançamento da atribuição de aulas da atribuição manual da categoria F, que foi feito ontem à tarde,
E amanhã, dia 17, vai começar na unidade escolar a atribuição manual dos EFs, tá? Então, acredito que no primeiro momento pode ser que o sistema demonstre alguma incorrência, por ser uma rotina nova, uma etapa nova, a gente ajusta e vocês seguem como tem sido até agora, né? A gente começou a atribuição aí no dia 4 de dezembro e fizemos a unidade escolar, lançamos no sistema, vocês lançaram no sistema, o saldo foi para a diretoria, fez na diretoria, avançou. O que acontece? A gente deixou o cronograma estendido até o dia 23 de dezembro para a gente poder trabalhar com folga dentro do cronograma e vocês conseguirem fazer todo o processo dentro do sistema. Atualmente, quando nós fazemos manual, em uma semana vocês concluíam, né? Como foi em janeiro de 2020. Em uma semana vocês concluíram a atribuição. É aqui no chat para ver se entrou alguma questão. Essa do F aqui foi a que nós informamos há pouco. A professora que tem acúmulo com PEB 1 é complemento da informação anterior, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo voltar à questão. A professora categoria F, na minha escola só tem 6 aulas para ela, ela pode optar por não pegar essas 6 aulas e pegar tudo em outra escola, ela tem acúmulo com PEB 1. Em caso de acúmulo, aplica-se a questão da possibilidade de atribuir tudo na fase de diretoria em caráter de acúmulo, tá? Isso já está disciplinado na resolução, vocês já podem trabalhar. Então, pode ser. Boa tarde, categoria F, com formação em Química, com mais de 160 horas de Matemática. Pode ser atribuídas aulas no ensino fundamental e médio? Isso aqui já deveria ter sido atualizado lá atrás no recurso, né? A gente teve um momento lá, depois da inscrição do titular, acredito que por volta de 13 de outubro até dia 30 de outubro, a gente teve um período de inscrição para titular e F. E tivemos um período de recurso. Então, se fosse necessário inclusão de diploma ou inclusão de disciplinas para qualificar ou habilitação, a gente teve um momento para isso. Agora, não é o momento exato. Entretanto, não pode-se negar a atualização cadastral para o docente. Se você entrar lá no portal NET e atualizar a formação dele, o sistema vai acatar isso e, de repente, pode até alterar a ordem da classificação, né? Mas a atribuição à Constituição já aconteceu, né? Se nós seguirmos as fases, teoricamente, esse professor participaria da escolha dessas turmas de matemática somente no rescaldo lá dia 18 de janeiro, se a gente seguir a ordem de cronograma. Por quê? Que fase que a gente está agora? A gente está na fase de associação de turmas do artigo 22. A gente não está na fase de constituição. Como nós estamos trabalhando com a atribuição inicial e não com a atribuição durante o ano, a gente pede para seguir as fases. Pode atualizar a formação do professor, tá? Vocês têm autonomia para isso. Analise o diploma dele, verifica com a sua equipe de supervisão se vocês tiverem dúvida e atualiza a formação do professor. Lá no rescaldo, quando tiver o rescaldo, se vocês tiverem saldo de aulas de matemática para ofertar, aí vocês fazem essa oferta de turmas, tá? Agora não é o momento de atribuição inicial. Aliás, atribuição, constituição. Inicial é a fase toda, né? Esse é o procedimento, tá? Deixa eu verificar aqui a outra dúvida. Ana Maria, eu sempre esqueço de ler o nome, pessoal, desculpa. Sempre esqueço, eu vou direto na pergunta e esqueço de ler o nome. Professora, artigo 22, a escola de destino digitou no dia 15 a atribuição da jornada corretamente na fase B1. As aulas dessa professora não aparecem na unidade de origem para atribuir em substituição. Assim, se a professora optou pelo artigo 22, o correto é associar direto pelo artigo 22. Lá na plataforma SED,
no menu lateral, você entra não na atribuição, não na associação, realizar atribuição, você entra na associação do professor à classe, artigo 22. Esse menu está aberto para o diretor de escola, tá? Vocês precisam acessar o menu de artigo 22, não é o menu de associação de turmas regulares, habituais, né, sem o artigo 22. Por quê? Porque o sistema está configurado para ler a associação que entra por esse menu, tá? Então, precisa acessar o menu Associação do Professor à Classe, artigo 22. É através desse menu que vocês vão fazer a associação da turma do artigo 22. Pode ser que tenha sido feita a associação pelo menu incorreto, tá? Então, eu vou pedir para vocês visualizarem e tentar identificar isso, ok? Eu acho que travou de novo o computador, é isso? Eu estou vendo a imagem congelada. Deixa eu tentar voltar aqui no chat. A transmissão parece que no período da tarde não fica tão boa quanto no período da manhã. Tá? Alguns estão me dizendo que o som está ruim, outros estão dizendo que está ok. Eu vou tentar seguir assim com vocês, tá? O procedimento de atribuição para o artigo 22, só retomando aqui porque talvez alguém não tenha ouvido. Quando vocês acessam alguns procedimentos, fica disponível somente na senha do diretor por conta da prerrogativa de atribuição. Na ausência do diretor de escola e do vice-diretor, é necessário pedir, caso já não tenha, para a equipe de supervisão ou um supervisor específico para realizar essa atribuição, se de repente não tiver diretor na unidade, tá? Então, se tem diretor de escola, é direto na senha dele que vai aparecer. Se não tem o diretor de escola, a equipe de supervisão fica destinada para realizar essa atribuição, correto? Acessando, então, a plataforma sede Secretaria Escolar Digital, no menu lateral está escrito assim, recursos humanos e o submenu associação do professor à classe. Acessando a associação do professor à classe, o artigo 22 tem um menu separado, escrito artigo 22, atribuição. É nesse menu que vocês vão fazer a atribuição do artigo 22. Das aulas habituais, aí vocês acessam a associação do professor à classe, realizar a atribuição, que é o que a gente chama de aba 2, tá? Somente o artigo 22 que precisa usar esse menu, senão não aparece no saldo corretamente. Para consultar as associações feitas, ainda dentro do menu Recursos Humanos, vocês acessam Recursos Humanos, a Associação do Professor à Classe, Histórico de Associações. No histórico de associações, vocês vão ter filtros, vão colocar o nome, o CPF do docente, pesquisar, o sistema vai trazer as associações que foram feitas para aquele CPF específico, tá? Ou vocês pesquisam pelo nome da escola e o sistema traz o nome de todos que estão naquela lista de classificação daquela escola referente à associação, que já foi associada, tá? Deixa eu verificar se entrou aqui mais alguma dúvida. A nossa equipe técnica também está respondendo aí no chat, então, às vezes, a resposta já está direto aí. Então, o docente de categoria F, com formação em Química, com mais de 160 horas de matemática, pode ser atribuídas no ensino fundamental. É isso, correto? Pode ser atribuída, sim. Vocês analisam a formação e faz a associação, tá? A gente só pede para observar as fases, para a gente não ter que ficar pulando o procedimento, certo? Ok. Tá. Diferenciação do ensino médio e do ensino fundamental, no sistema, ele não faz essa consistência. Tá? Uma vez inserida a formação para o docente, a diferenciação fica para PEB 1, PEB 2 e tipos de qualificação. Tá? Aquele quadro de qualificação que a gente usa, na verdade é o CEPAG que usa e faz essa atualização,
é que faz a diferenciação do que está sendo lançado para o professor, tá? As aulas que ele vai atribuir. Professora que teve uma classe atribuída ontem pelo artigo 22. A escola de destino me ligou agora dizendo que a sede não está aceitando que ela associe a classe. Dá a mensagem que está extrapolando 32 aulas. Como resolver isso? Tá. Primeiro precisa verificar se as aulas da origem foram associadas corretamente, né, para esse professor. Sendo associada corretamente, no destino ele tem que usar o menu artigo 22, não novamente o menu associação do professor à classe. Pode ser que esteja acessando pelo menu incorreto. Então, acesse recursos humanos, associação do professor à classe, artigo 22, atribuição de aula. Esse menu foi destinado especificamente para essa atuação do artigo 22. Eu entendo nesse caso que é isso. Se não acessar o menu do artigo 22, ele vai entender que você está continuando a constituição e a composição dele lá da primeira fase, da fase unidade escolar. E não é o caso. Aqui a gente está fazendo a atribuição do artigo 22 do destino. Então, não é o mesmo menu, tá? Verifica, por favor. Eu acredito que assim corrige. Estamos na dúvida com relação aos professores ser conduzidos nos projetos da pasta, como CEJA, por exemplo. Quando faremos a associação desses professores à sede? No dia da atribuição, a partir de 21, ou já era para ter sido feita nas fases de titular 4 do 12 e agora categoria F. Isso está descrito na portaria 9, se eu não me engano, que saiu dia 13 do 11. A partir do dia 20 de janeiro vai ser a atribuição dos qualificados e dos projetos da pasta, lá no artigo 5º da portaria 9, tá? Então, isso saiu publicado lá. Atribuição de projeto. A recondução foi agora, dia 2 e 3 de dezembro. Quem foi avaliado favoravelmente foi reconduzido para continuidade no projeto. Porém, a atribuição desse projeto é lá na frente, a partir do dia 20 de janeiro, tá? Com as demais fases, que seria o qualificado e os projetos, tá certo? A partir de 26 do 1, deixa de ser atribuição inicial e passa a ser atribuição durante o ano. Então, tudo que entrar antes do dia 26 do 1, né, a gente está tendo esse momento agora, vamos ter um outro momento no rescaldo, dia 18 do 1, com todas as fases, com a ordem de atribuição que está lá no artigo 19 da 72. Após isso, após o dia 26 do 1, já passa a ser atribuição durante o ano, tá certo? Não mais atribuição inicial. Então, os projetos a partir do dia 20 de janeiro. Não é agora é só aulas regulares e o artigo 22. Correto. No caso da professora artigo 22, a sede de destino acessou no lugar correto. Quando visualiza o histórico de atribuição, aparece a escola de destino e as aulas atribuídas. E sim na coluna artigo 22. Entendo. Aí é uma questão técnica mesmo, tá? A gente pode sim fazer uma análise. Eu só vou pedir para você, por gentileza, passar escola, diretoria e CPF em um dos nossos meios de contato. Ou concentra no ponto focal lá no grupo de suporte do WhatsApp, ou o e-mail de sistemas, que está cuidando da parte de sistema, que é sistemas.atribuicão, ou no e-mail CEMOV, que aí a gente analisa e direciona para a equipe, tá? Para verificar por que ele não está deixando associar. Porque na verdade, não é que ele não está deixando associar, não está aparecendo as aulas em substituição na origem, não foi isso? Se eu não confundi aí as informações, foi isso que você citou, tá? Passa para nós, por gentileza, os dados da escola para a equipe fazer uma análise. Entretanto, eu vou citar para eles aqui esse ocorrido para eles já começarem a analisar, porque nós, como o sistema é novo, e hoje vocês estão fazendo associação, amanhã é a atribuição do categoria F. Então, isso tem que ser adequado, de fato, para que amanhã, quando a categoria F fizer a atribuição, ele consiga, de repente, visualizar essas turmas
caso ele queira, certo? Então, eu já dei uma informação aqui para a equipe técnica. Se você quiser passar para nós a escola do CPF, a gente verifica pontualmente no seu caso, tá certo? Deixa eu verificar. Ainda tenho dúvida sobre a atribuição do categoria F, acúmulo ilegal. Acúmulo ilegal, vocês precisam analisar com cuidado, né? A gente tenta compatibilizar o acúmulo sempre que possível. Sempre que possível. Você tem a prerrogativa lá no artigo 16 até de desistir de atribuição na unidade escolar para tentar atribuir na diretoria, para tentar em mais escolas, para tentar em outros períodos. Então, a gente tenta... Eu acho que travou, né? Pelo menos a tela ficou congelada aqui. Eu acho que travou. Voltando. Referente a acúmulo, pessoal, a gente tenta compatibilizar sempre que possível, tá? A responsabilidade em adequação, o próprio docente sabe disso quando ele tem um acúmulo, né? A gente tenta adequar, a gente tenta otimizar, mas as nossas aulas precisam de um docente para ministrá-las. Então, a gente abre algumas prerrogativas na resolução, permite até não participar na unidade de classificação em caráter de acúmulo para participar na fase de diretoria nas outras unidades. A gente abre algumas exceções para facilitar, para tentar facilitar, sempre que possível. Se a equipe escolar, em conversa com a comissão da diretoria, identificar que o acúmulo é ilegal, que não dá para fazer, vocês já sabem quais os procedimentos vocês devem seguir, tá? Isso já é rotina de vocês, não mudou nada quanto a isso. A compatibilização é sempre que possível, tá? Quando der para ser feita. Deixa eu verificar aqui se entrou mais alguma questão. Eu acho que o sinal está oscilando, né? Pelo que eu vi aqui na tela, está oscilando. Passando aqui para o chat, reforçando, eu vou ficar com vocês aqui até às 16 horas. Avançando o horário, a gente encerra para dar continuidade aí nos outros canais que a gente sempre fala com vocês, tá? Em caráter de acúmulo, pode sim participar na diretoria e não participar na unidade. Em caráter de acúmulo, pode. Deixa eu ver a próxima dúvida aqui. Preciso de uma ajuda. Professora categoria F, na minha escola, optou por 19 aulas. Tinha 10 aulas como articuladora em outra escola, e esse ano ela teve atribuídas 20 aulas, e não existe mais aula da disciplina dela aqui na minha escola, apenas Inova. Nesse caso, ela muda a sede para outra unidade, como fica a situação? No momento, a atribuição do interlocutor de Libras é um pouco mais para frente, tá? Embora não seja projeto, tem característica de, por ser pela particularidade, a atribuição é mais para frente. É lá a partir do dia 20. Entretanto, na unidade escolar, se houver possibilidade de mesclar aulas do Inova com as aulas regulares, as aulas da disciplina, no caso do F, e de provimento, no caso do titular, vocês devem ofertar, tá? Isso é uma otimização. Não é obrigado a pegar tudo do Inova, se assim ele não quiser, porém ele pode. E também, caso tenha a disciplina dele de formação, aulas na unidade, ele vai pegar. Se ele já atua como articulador e sabe que ele vai ter que ter essa mesclagem, aí vocês precisam fazer uma projeção, né? Aí é o docente e a equipe escolar que faz essa projeção. Ó, lá no dia 20 de janeiro, eu sei que eu vou atribuir o articulador. Então, agora eu pego X quantidade de aulas para caber as aulas do articulador lá adiante, no cronograma lá do dia 20. Então, essa projeção, essa análise, essa administração é totalmente de vocês, em conversa com o seu docente, tá? Não tem como a gente dizer sim ou não. O que a gente diz é que pode mesclar Inova com aula regular e ele não é obrigado a pegar tudo com Inova, tá? E também
tendo aula da disciplina dele, de formação, ele pode pegar tudo ou parte da jornada dele ou da carga horária com essas aulas. Isso é administração prerrogativa que o diretor consegue fazer e não precisa da nossa intervenção, porque vocês já estão disciplinados com isso. Vocês já estão acostumados a fazer esse procedimento. Tá, a equipe passou aqui os dados da questão do artigo 22. Eu já informei a equipe técnica para fazer essa verificação, né? Verificar a questão de não aparecer na origem as aulas em substituição, que aí a gente já minimiza um possível impacto aí na atribuição de amanhã, tá? Obrigada pela informação. Seguindo aqui, eu tenho mais 5 minutos para falar com vocês, vou tentar ler mais algumas questões aqui. Desculpe, mas estou com dúvida sobre a docente F de Química. Está em sua formação curricular, matemática primeiro grau. Posso, então, alterar em sua formação para primeiro e segundo grau, pois tem uma aula de matemática do segundo grau para atribuir. Entendemos que sim. Acho que travou, né? Vocês me ouvem? Acho que travou, acho que voltou agora. Voltou? Falta 5 minutos. Voltou, tá certo? Eu estava lendo uma questão e vi que a tela congelou. A equipe técnica me dá retorno ou o pessoal coloca aí no chat se voltou, porque estava travado. Sim, estou ouvindo, ok. Tá. Eu vou ler 2 questões e aí a gente encerra esse momento e segue como a gente falou no início. A professora que havia perguntado lá, desculpe, mas eu estou com dúvidas sobre a docente F de Química, está em sua formação curricular matemática para primeiro grau, posso então alterar em sua formação para primeiro e segundo grau, pois tenho aulas de matemática do segundo grau. Ela falou isso porque aqui anteriormente a gente respondeu para você que isso era uma colocação antiga do Conselho Estadual de Educação, aqui, né? Essa separação era antigamente, né? A indicação do Conselho Estadual de Educação atual não faz mais essa consistência de primeiro grau e segundo grau. Então, uma vez inserido na formação, é que a plataforma por formato, quando a gente migrar isso para a plataforma sede, isso vai ser atualizado. Então, você pode colocar primeiro e segundo grau para essa docente, sim, para ela atuar com esses 2 níveis aí de ensino. A última questão, então. Olá, a fase de atribuição do categoria O será feita a manifestação por referidas turmas igual da atribuição durante o ano ou será feita a manifestação pela unidade e turno de interesse e a escola atribuir as turmas existentes? A atribuição do O, agora no rescaldo dia 18 de janeiro, vai ser similar ao que a gente está fazendo agora com o titular IF, tá? Faz manual e vocês lançam na associação para dar baixa no saldo. Isso vai ser manualmente, tá? Não vai ser totalmente manifestação de interesse, porque a gente só abriga isso durante o ano. Na fase inicial, a gente vai fazer alguns testes, algumas análises, para poder concretizar isso, tá? Então, vai ser nos mesmos moldes aí da atribuição que a gente fez no dia 4 de dezembro. Faz manual e lança na associação do professor. Tá? Pessoal, a gente vai finalizar esse momento aqui com vocês. Agradeço
pelo apoio, pelo acompanhamento, pelas dúvidas encaminhadas. Algumas dúvidas eu já passei para a equipe técnica, a gente posta a resposta lá no grupo de suporte com o ponto focal, aí vocês tentem manter a comunicação com o pessoal do grupo focal, que está lá no grupo de suporte do WhatsApp, que é o que a gente vem trabalhando durante o ano, e a gente vai respondendo para vocês as dúvidas que forem surgindo. Amanhã, dia 17, não vai ter live de atribuição inicial, vai ter live sobre suporte pedagógico, porém a gente está disponível aí nos e-mails e nos contatos que a gente passou para vocês, tá? Amanhã, dia 17, vocês vão estar fazendo a atribuição manual do categoria F, tá? Qualquer apontamento, qualquer comportamento diferente aí do sistema, vai reportando para a gente, tá ok? Agradeço a participação de todos, uma ótima tarde e até a próxima transmissão.